Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, Reencarnação. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelina e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Vamos lembrar o capítulo 12, onde Herculano procura por Alexandre pedindo ajuda no processo de reencarnação do Segismundo. E o André se interessa, pede para participar, mas Alexandre pede para que ele estude por um tempo lá no Departamento de Planejamento de Reencarnação na colônia Nosso Lar. Então André Luiz estuda, participa, vê como que acontece. Então, agora eles vão para a casa dos futuros pais do Segismundo. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo de medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual, a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me por excesso de gentileza que, noutro tempo, recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação, e que se sentia feliz pela oportunidade de lhes ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Lembrando, que a benevolência é o fazer o bem, o serviço intercessório, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas, aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador, esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia, que está aqui, e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal Adelino-Raquel tomava a refeição da tarde, aqui, junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descansos, repousava uma entidade que se levantou imediatamente, quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo.
Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore, nossos irmãos permanecem ao jantar, não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. E repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem, o ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos, e acentuava em tom humilde: reconheço que fui grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você, por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima noutro tempo de seu ato impensado. Não encontraria, talvez, as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra, acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis. Fixando mais nitidamente a atenção no casal, que se mantinha à mesa, falou afetuoso: observemos Adelino e Raquel, vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhamo-lo em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa, tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continuou interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida: que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. E os benfeitores estão ali observando, e Alexandre percebe que o casal não está bem. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado: em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil, de modo algum, aos nossos propósitos.
Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros, afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nesta noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida: não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo, sob forte impressão, a genitora carinhosa esclareceu a criança com paciência: nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. A criança escutou, atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe, e tornou: que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente, transformado, e dirigiu-se ao pequeno, com nova inflexão de voz: que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes, é preciso calar para pensar melhor. Olha aqui a diferença da situação da família, né? A natureza masculina, monomodal, monofásica, atávica, foca no problema e não foca na solução. Não foi treinado para sentir e falar, precisa de tempo para refletir e não chora. Essa é a condição da natureza masculina, que é diferente da natureza feminina. Nós temos facilidade de expressão de sentimentos. Conversamos com as amigas, com os amigos sobre os problemas, a gente desabafa. Nós somos multifásica. Filhos, casa, comida, damos conta de vários setores da vida. E a natureza masculina é diferente. Então, aqui a gente pode ver o casal nesse momento está com problemas, mas a gente tem que observar a natureza masculina e a natureza feminina no dia a dia. A gente não pode cobrar que o homem seja igual à mulher, porque não é. Tem diferenças na personalidade. A dona da casa mostrou um largo sorriso de satisfação
observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante infantil. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa perguntando: Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: Tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria acrescentou: Já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito: Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto, de mãos postas, e recitou: Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade, coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizados nas fibras mais íntimas, e fixando ternamente o filho, murmurou: Estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento, e acentuou: A palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado de alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim, na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas, que lutando noite inteira em sonhos cruéis. Aqui nesse slide, Adelino pôde se abrir um pouco com a esposa, falar o que realmente o estava incomodando, que são os momentos de sono, os momentos de desdobramento, em que Segismundo se aproxima e ele instintivamente repele. A esposa admirada observou carinhosa: Creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sobre incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar, a implorar socorro, mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E, modificando o tom de voz, acrescentou: Admito esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: Talvez não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? Olha que lindo esse capítulo. A prece da criança o fez recordar a própria fé, os próprios momentos que ele tinha
de busca, né, com o alto, de busca de conexão com Deus. E ele lembra disso e ele opta por retomar a prece, a esse hábito, para ver se vai ajudar com a questão dos seus sonhos, seus pesadelos. Que também ele não sabe que não são pesadelos, né? Mais uma questão para a gente refletir. Os nossos sonhos, os nossos pesadelos, será que são sonhos, coisas da nossa cabeça que inventa? Ou são reais essas aproximações, né? Vamos refletir. E olha a impressão que ele diz: parece-me que vai me assassinar pelas costas. Ele está tendo uma recordação espontânea sem saber. Olha só como isso é claro, e isso pode acontecer com a gente. De repente, numa reflexão, num sonho, a gente começa a deduzir, começa a trazer sentimentos, impressões que a gente sente durante o pesadelo, durante o sonho, e na verdade podem ser aí recordações de existências anteriores. De olhos molhados e pensativos, prosseguiu: quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece. Ensinado a curvar-me diante da vontade do Altíssimo, sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura, que sinto necessidade de retomar. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura: volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E, procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecida e observou: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se, com a delicadeza que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou, depois de restituir a criança aos cuidados maternos: felizmente, nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. Olha toda a ajuda dos bons espíritos para essa aproximação do futuro filho, do futuro resgate. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadia o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais, tão elevados quanto ele mesmo, não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Mas, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nestes termos: não devemos e nem podemos forçar a ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Esse foi um questionamento de André, do porquê tanto cuidado, porquê, tanto zelo para efetivar o processo de reencarnação do Segismundo. Como ele não estava habituado a esses processos, ele traz esse questionamento bem interessante. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o
a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama entre duas esferas também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo a contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causadas pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino os seus propósitos de reaver a serenidade íntima, através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequenino pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas e em seguida encaminharam-se os 3 para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: Estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali, igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical, com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual, com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo de seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós, em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas, revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico. Aqui ela está dormindo, ela saiu do corpo físico em desdobramento, dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam.
velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Nesse ambiente, no quarto deles, estão todos os bons espíritos ali envolvidos nesse momento de conversa com o Adelino. Mas a Raquel, quando ela se desdobrou, ela só viu a mãezinha dela. Fixava em nós o olhar, indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez de rogado, e não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Ali os bons espíritos, acredito eu, que estão comentando sobre não ter necessidade nenhuma a Raquel ver que no seu quarto tem mais entidades ali. Ela reconheceu a mãezinha e ficou com a mãezinha em oração a convite dela. Então não teria por que ela se perturbar vendo mais pessoas ali no seu quarto. Não tem necessidade nenhuma. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Aqui. Não apresentava tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou. Está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive um plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver a avózinha, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou. Imprudentemente, desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário, aqui, e espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de criança medrosa, procurando um refúgio.
Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos, em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs naturalmente que o nosso mentor devia ser um emissário do céu, para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e ofuscado pela intensa luz, soluçava, genuflexo, entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando-o, exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. Olha que coisa mais linda! Imagina a gente ter esse vislumbre de um ser envolto em luz. Acho que a nossa reação também seria a mesma, de emoção, de se ajoelhar ali e ficar, extasiado. Então, vamos deixar para a segunda parte o que vai acontecer nessa conversa do Adelino, Alexandre, Segismundo. Então, fica aí as reflexões para os nossos desdobramentos do sono, momento que a gente vai dormir. Será que a gente se prepara para dormir? Será que a gente faz prece, pede proteção, Porque, como a gente viu ali, cada pessoa vive num plano mental seu, próprio. Então, o que será para onde a gente vai, o que acontece com a gente quando a gente sai do nosso corpo físico em desdobramento? Para onde a gente vai, o que a gente faz, com quem que a gente fala? Mais uma questão muito importante para a gente refletir. Terminamos aqui e até a próxima segunda parte. Um beijo a todos, fiquem com Deus.